Olá pessoal, espero que você esteja bem, com saúde, pelo menos que você esteja em paz com Deus. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo eu vou tratar sobre um assunto que pode ser muito interessante para você. Você está cercado por tantas igrejas, tantas religiões e no meio dessas religiões, dessas igrejas, você tem seitas perigosíssimas. Como fazer para identificar uma seita? Esse vídeo é para ajudar você que tem dúvidas, que de repente quer pertencer a alguma igreja, mas tem dúvidas se essa igreja é genuinamente bíblica ou não. É o que vamos tratar no vídeo de hoje. Se esse vídeo abençoou você, se esclareceu você, se te ajudou a tomar uma decisão, escreva aqui nos comentários. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o joinha aí, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para abençoar mais vidas também. Bora pro vídeo. Antes de tudo, o que é uma seita evangélica? Eu vou usar essa nomenclatura seita evangélica, porque tem outras seitas. Nós temos seitas orientais, seitas de matrizes africanas. Vamos fazer apenas a definição de seitas evangélicas, que são organizações heréticas que surgiram de dentro do protestantismo, se afastaram do protestantismo. O que é uma seita evangélica de fato? É um movimento surgido dentro do protestantismo que nega doutrinas essenciais ensinadas por Jesus ou por seus apóstolos em algum lugar das Escrituras. Esse é o conceito básico de seita: negação ou distorção de doutrinas essenciais, de dogmas fundamentais da nossa fé. Agora que você já entendeu o conceito de seita, vamos juntos elencar 4 elementos que nos fazem diferenciar o que é uma seita do que é uma organização genuinamente bíblica. Lembrando que desses 4 diferenciais, um único nem sempre determina se é uma seita ou não. Você encontrará denominações religiosas com uma dessas características que nem sempre são seitas. A primeira característica de uma seita é a negação de dogmas fundamentais do cristianismo, como por exemplo, dogma do Espírito Santo, dogma de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina das Sagradas Escrituras, a doutrina de um juízo final, são dogmas centrais da nossa fé. E qual é a diferença entre dogmas fundamentais e doutrinas secundárias? Dogmas fundamentais são aqueles que, se você não crer neles, você tem a sua salvação comprometida. E doutrinas secundárias não é a negação de dogmas centrais, mas é uma divergência de interpretação em algum aspecto desse dogma fundamental. Por exemplo, salvação exclusiva por Jesus. Se você for um batista, se você for um assembleano, você vai crer que somente Jesus é o Salvador. Esse é um dogma fundamental. Agora, como a salvação é desenvolvida, como acontece a mecânica da salvação, aí o calvinista vai dizer que Deus escolhe uns. O arminiano dirá que Deus capacita o ser humano para escolher a Deus. Você tem divergência em pontos secundários, mas o ponto central, a doutrina fundamental, que é a salvação exclusiva por Cristo mediante a fé, tanto o batista quanto o assembleano crê na mesma coisa. Outro dogma fundamental é a volta de Jesus. Esse é o dogma central. Porém, os desdobramentos dessa doutrina, você encontra divergências. Alguém vai dizer que Jesus volta antes da grande tribulação. Outros dirão que Jesus volta depois da grande tribulação. Há um ditado muito conhecido entre nós de que nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade, diversidade. Todas as igrejas genuinamente bíblicas estão unidas e ligadas por um eixo doutrinário único, que são cerca de 14 doutrinas essenciais para a salvação, tais como a Santíssima Trindade, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, salvação pela fé, a volta de Jesus e etc. São doutrinas básicas que todas as igrejas genuinamente bíblicas acreditam. Agora, nos pontos secundários, se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, aí você tem uma série de divergência, e essa divergência não torna uma organização como uma seita, mas como uma organização que crê nas mesmas coisas, porém de maneira diferente. Agora, existem doutrinas específicas, eu diria que 4 doutrinas específicas que toda seita ou quase toda seita nega. Então, normalmente uma heresia surge a partir de 4 dogmas fundamentais. Cristologia, que é a doutrina de Cristo, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, bibliologia, que é a doutrina da Bíblia como palavra de Deus, e número 4, antropologia, que é a doutrina do homem. Aqui diz respeito à pecaminosidade humana. Vou dar alguns exemplos clássicos de heresias e seitas surgidas a partir da distorção ou da negação de algum aspecto da doutrina de Cristo. Por exemplo, organizações que negam que Jesus é Deus, é uma seita. Organizações que negam que Jesus foi plenamente homem
é uma seita. Organizações que dizem que Jesus é um anjo é uma seita também. Organizações que dizem que Jesus não ressuscitou corporalmente é uma seita. As seitas também surgem a partir da distorção ou negação de algum aspecto da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Por exemplo, algumas seitas negam que o Espírito Santo seja Deus. Algumas seitas negam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus, é um poder imaterial de Deus. Eles não veem o Espírito Santo como o próprio Deus. E normalmente essas seitas elas negam a doutrina da Santíssima Trindade. Quem nega a doutrina da Santíssima Trindade é seita também. Aí você tem também seitas que surgem a partir de uma compreensão errada, intencionalmente errada, da própria Bíblia Sagrada. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus. A seita radical dirá: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens que erraram durante o processo de escrita. Esse é uma seita radical. Mas você tem uma seita mais light, que não é menos perigosa, eu até diria que mais perigosa, que é aquela que diz assim: a Bíblia realmente é a palavra de Deus, mas os escritos, as revelações, as visões, os livros do nosso líder fundador também são palavra de Deus. É muito sutil porque toda seita tem um terceiro testamento. Toda seita tem um Novo Testamento atualizadíssimo. Há seitas que têm um outro livro além do Antigo e do Novo Testamento. Às vezes não tem um livro específico, mas tem as ideias, as visões, as supostas revelações do seu líder fundador, que servem como terceiro testamento. Jesus chegou até ele, ou um anjo, normalmente um anjo chega até o líder fundador e revela uma nova verdade que não está contida em nenhum texto da Bíblia Sagrada. Depois, esse fundador pega essas visões, seleciona alguns versículos aleatoriamente, descontextualizadamente e fundamenta ali um novo dogma. Portanto, nas seitas não é só a Bíblia, é a Bíblia mais os escritos, as visões do líder fundador. Agora vamos ao segundo elemento, a segunda característica para você identificar uma seita, que é o exclusivismo religioso. Ou seja, nessas seitas, eles são o único caminho que leva para o céu. Essas seitas se identificam como a única igreja verdadeira. Essas seitas elas não se relacionam com ninguém de outro tipo de fé. Você percebe, por exemplo, um batista, um presbiteriano, mesmo tendo conceitos completamente diferentes em alguns aspectos, eles têm comunhão com o outro. Um batista considera alguém da quadrangular um irmão em Cristo, mas uma seita, ela não reconhece que há salvos em outras organizações. Para essas seitas, o único caminho verdadeiro, a única igreja verdadeira, é essa seita específica. Os membros de uma seita não mantêm relações fraternas com pessoas de outras igrejas. É só eles e nada mais. Eles não comungam da fé. Eles são fechados. Agora, uma observação especial que eu já disse, mais uma vez eu reforço. Um elemento desse sozinho não define o que é uma seita. Todas as igrejas, ou quase todas as denominações protestantes que surgiram no início, elas surgiram com características exclusivistas. Só que com o passar do tempo e o amadurecimento teológico, essas igrejas deixaram o exclusivismo e passaram a reconhecer irmãos em outras denominações. Já a seita não. As seitas têm mais de 100 anos, por exemplo, tem seitas com mais de 100 anos e que nunca abandonaram o exclusivismo. Uma característica de uma seita é o inclusivismo. É curioso que anteriormente há seitas exclusivistas, mas também há seitas inclusivistas. Por exemplo, existem seitas que defendem que todo mundo vai ser salvo. Pode ser o cara que explodiu uma bomba lá no Oriente Médio. Ele será salvo no final por Deus, porque Deus é amor, não existe inferno. Ele se baseia naquela famosa heresia chamada de universalismo. Mas existe uma outra característica dessas seitas inclusivistas, que é acolher, vou usar a palavra acolher entre aspas. São seitas que acolhem homossexuais e os incentivam a cultivar a prática homossexuais. Porque são seitas que têm uma compreensão completamente distorcida e negam um aspecto fundamental da doutrina do pecado, que é a depravação total. A Bíblia diz muito bem o que é pecado e o que não é. Mas essas seitas, elas incentivam seus membros a não abandonar o seu pecado de estimação, mas sim a cultivá-lo. Então essas igrejas, elas sempre acolhem todo mundo. Homossexuais, transexuais. Então, uma outra característica de uma seita é a manipulação. Todas as seitas manipulam os seus membros. Todas as seitas fazem uma lavagem cerebral na cabeça dos seus membros. De maneira que para você libertar alguém de uma seita é muito difícil.
É muito fácil um assembleano migrar para uma igreja presbiteriana. É muito fácil um batista migrar para uma igreja presbiteriana, para uma igreja Assembleia de Deus, por exemplo. Mas dificilmente você verá um membro de uma seita em uma outra igreja, migrando para uma outra igreja, porque eles recebem uma lavagem cerebral e para você convencê-los de que eles estão errados, se não for o Espírito Santo, você não consegue convencer. Agora, nem todas as organizações manipuladoras são necessariamente uma seita. Isso não significa que não seja diabólico também. Há algumas organizações religiosas, aliás, eu vou usar a seguinte expressão, algumas lideranças, há algumas igrejas que são manipuladoras e cujos líderes manipulam os seus liderados. Manipulam em se tratando de dízimos e ofertas, manipulam em relação à própria pessoa e autoridade que o líder exerce, como se o líder tivesse um superpoder, como se o líder fosse a quarta pessoa da Trindade, se é que podemos falar assim. Fuja dessas organizações. Essas foram algumas características que se consideram fundamentais para você identificar uma seita muito perigosa. Meu irmão, se você pertence a uma dessas seitas, foge que ainda dá tempo. Se você discordar de uma vírgula de uma seita, você é massacrado. Mas se você sair daí, você vai encontrar uma comunidade que te abrace, que te respeite, que te ajuda a caminhar espiritualmente para você se libertar dessas heresias que são realmente heresias sectárias que levam para a perdição. E você que gostou desse vídeo, quer acrescentar algum conteúdo a mais a esse vídeo, escreva nos comentários e nos ajuda a enriquecer esse vídeo. De repente tem algum elemento de uma seita que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, ou que talvez eu não julgue tão importante. Escreva aí nos comentários para a gente discutir humildemente e ajudar a crescer esse canal. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.